Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com aquele conteúdo para tornar cada um de vocês, espectadores, um investidor melhor a cada dia. E a gente tem aqui, nessa temporada, a missão de trazer ali algumas pessoas que fizeram parte da nossa história também, estão aqui conosco e te trouxeram boas contribuições. E hoje temos uma participação muito especial aqui, a Lígia Porchat, sócia fundadora da Athena Capital, veio falar com a gente um pouquinho sobre crédito privado, sobre fundos, o fechamento de 23, as perspectivas para 2024. Eu espero que vocês gostem bastante. Lígia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos lá. A gente valoriza muito quem esteve conosco desde o começo, né? A Lígia esteve aqui quando ainda o programa era só no YouTube, né? E agora estamos aí na Semana das Mulheres. Na Semana das Mulheres, primeira Semana das Mulheres que nós fizemos. E a gente traz aqui os convidados, guarda um carinho para os convidados, mas as perguntas difíceis continuam. Então vamos começar do começo, né? A gente teve um ano de 23, a gente vai conversar bastante sobre como foi esse ano para a indústria de crédito, mas sem dúvidas foi um ano, ninguém morreu de tédio. De tédio, ninguém morreu. E, consequentemente, foi um ano que para papéis high yield, né, aqueles papéis com um pouco mais de risco, né, foi um ano particularmente difícil porque as emissões ficaram muito travadas, né? 2024, já dá para pensar em voltar a olhar para high yield com mais carinho? Olha, eu acho que 2024, certamente, as perspectivas estão melhores que 2023. É quase um pior não fica, né? Muito bom. Apesar que o cenário está bastante desafiador do ponto de vista de spread de crédito. Eu acho que a gente também pode comentar um pouco sobre isso, porque no final do dia, a gente pode falar de qualidade ou high yield, porém, preço importa. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção que muito importante é olhar a qualidade da empresa associada aos preços que ela vem junto. Porque, para a gente, é muito importante comprar no preço certo. Não importa se é high yield ou high grade, as métricas cada um que tem que fazer, mas o preço tem que estar correto dentro das carteiras. E o que a gente vem notando é que os spreads eles continuam muito amassados. Então, eu chamo a atenção para esse desafio. Vamos colocar um pouco em números aí. A gente está olhando hoje uma curva na casa de 9 e pouquinho para médio prazo. A gente está... Quanto um título high yield hoje começa a negociar? Porque a gente tinha tido essa conversa lá atrás, justamente que a gente estava falando de spread do high grade para o high yield em casa de 100 bips, 200 bips, o que para um cenário de juros na época de 12, 13 não fazia sentido. Como é que está esse mercado hoje? As empresas que a gente monitora, que a gente vem observando, por exemplo, depende do setor também, né? Mas o setor de vestuário, elas têm negociado na casa de CDI mais 4, varejo, CDI mais 3, 4, 5, dependendo da duration também. Mas o que é interessante é que, na minha visão, mais do que só olhar a taxa, né, aí nesse caso, eu acho que a gente tem que também não perder o foco na qualidade, né? Será que vale a pena correr o risco de CDI mais 3, 4, para um setor extremamente desafiador? Aí você comentou da taxa de juros 9, se é 9, 9,5, pouco importa, mas ainda é desafiador para alguns setores em particular. Então eu chamo a atenção, eu acho que na nossa visão não justifica a gente entrar agora em high yield nesses patamares. Tá? E falando nisso, justamente, esse grande ponto do que é qualidade, né? Então às vezes não adianta você ter uma taxa fantástica, que eu estava discutindo inclusive semana passada, sobre título de dívida soberana de Argentina. Fantástico, valor de face 60% de desconto, só que não vai pagar. Então, pelo menos não nessas condições. A mesma coisa aí no crédito privado. Não adianta você olhar, vai CDI mais 8, tá legal. Só que a CDI mais 8 ela não vai conseguir honrar a dívida. Então ela vai chamar uma renegociação, então aquele valor de face pouco importa. E essa linha de empresas com dificuldade de pagamento, no ano passado a gente viu uma série de RJs de renegociações importante.
como esse movimento do ano passado, como essa dificuldade das empresas honrarem seus compromissos afetou o mercado de crédito? É exatamente isso, Felipe, que eu acho importante chamar atenção. Que além, é óbvio que a gente tem que olhar preço, taxa, mas a primeira decisão do crédito é, vai pagar? Né? Depois a gente vai para a discussão de preço. E eu acho que é a mesma discussão que a gente tem no equity, inclusive. Só que é mais intuitivo no equity essa discussão. Por quê? Geralmente a gente gosta de empresas de qualidade, você faz uma análise qualitativa, se a gestora é boa, se a gestão da empresa é boa, se a empresa tem vantagens competitivas, barreiras de entrada, essa discussão tem muito no equity. E aí, ok, gosto da empresa, agora eu vou partir para uma segunda etapa de valuation. E aí, será que eu estou comprando uma empresa barata, que eu gosto? No equity, eu acho que é senso comum essa discussão. Mas no crédito também é, ou deveria ser. E é isso que eu sempre costumo chamar atenção. O que eu acho que a gente tem que fazer é, primeiro de tudo, não perder de vista que a empresa tem que pagar. Para depois você falar, ok, dado que a empresa vai me pagar, qual é o desconto que eu quero? Ou isso falando de desconto do par, ou mesmo saindo no par, está com uma taxa interessante? Então, eu acho que essa é a discussão. Aí você mencionou a Argentina, é algo que a gente comenta com muita frequência. Como que alguém empresta dinheiro para a Argentina? E aí a gente traz também para as empresas essa discussão. Né? Agora, também chamou atenção para um outro fator. Muitas vezes uma empresa é considerada high grade, investment grade, e na nossa visão não. Então, também é isso, né? O mercado, às vezes, infelizmente, algumas agências também consideram. E aí, por isso que eu acho que é muito importante ter uma análise interna criteriosa, um rating interno, onde a gente tenha as nossas próprias avaliações. Não, fantástico. Tocou num ponto que eu sempre gosto de trazer para a audiência, e eu sei que o processo de vocês é particularmente interessante, que é como funciona a avaliação do crédito por vocês? Como é que funciona o comitê que decide investimento no crédito? Como funciona o relacionamento com as empresas? Rating importa? Rating é tudo, eu diria. O rating interno. Esse é o ponto. Que a gente desenvolve. E aí, é claro que esse desenvolvimento foi elaborado ao longo dos anos, e eu sempre falo para a turma que a gente tem que estar, é obrigação nossa de estar em constante aprimoramento dos nossos processos e melhoria dos nossos ratings internos. Mas falando do comitê, a gente costuma dividir em duas partes o comitê das empresas. Uma parte qualitativa, onde a gente vai discutir muito o setor, a empresa, se tem vantagem ou não, discutir números também, mas mais com uma base, com um olhar histórico. Como que ela se comportou nas crises, tudo isso é uma análise qualitativa. Aí, a partir disso, claro, desenvolver ratios, né, que são indicadores de alavancagem, até valuation a gente faz, mas aí é com um olhar muito menos de compra daquela emissão específica e sim com um olhar de qualidade da empresa. Qual é o nível de qualidade que a gente acredita que essa empresa tenha? Frente aos pares, frente ao setor, por aí. E aí, partindo desse primeiro comitê, a gente parte para um segundo comitê mais criterioso ainda, mais aprofundado, onde a gente vai partir para as premissas. E aí a gente vai falar de futuro. E aí é claro que tem premissa envolvida, então é muita opinião, a gente não é dono da razão, mas a gente, até por conta disso, esse olhar menos soberbo, a gente gosta de trazer sempre discussões, e se a gente estiver errando nesse ponto, isso é muito importante dentro desse contexto, então a gente faz muito cenário. A gente tenta tirar um pouco da frente previsões, cenário macro, se a curva vai ser 9, 9,5, 8, para nós pouco importa, eu sei que até é quase um pecado falar isso, mas a gente não coloca a pauta de inflação, taxa de juros, cenário macro, política, não faz parte dos nossos comitês essa discussão. O que para a gente importa é, dado esse cenário que nós temos hoje, essa curva de hoje, a gente estressa. Vai ter impacto significativo na empresa? Qual o impacto? Se sim, quais impactos? Mas aí na empresa, não é nem pelo impacto da precificação do título. Na empresa. Primeiro na empresa. Na empresa. Na geração de caixa, nos indicadores, em covenants, como é que está o perfil dessa dívida? Ela vai precisar de um follow-on, eventualmente um aumento de capital? Para isso é importantíssimo. A gente não gosta de emprestar para empresas que eventualmente não vão conseguir honrar a dívida simplesmente com a geração de caixa e sim tendo que rolar a dívida. Então a gente prefere empresas que tenham a geração de caixa como uma opção para o pagamento. E a rolagem também vira uma opção, né? E não uma condição. Ela não consegue honrar e por isso rola. Então a gente também já coloca deflatores na nota do nosso rating. E aí a gente finaliza o segundo comitê, onde a gente precifica também cada emissão. E aí a gente plota em gráficos comparativos
seja empresas do mesmo setor, mas a gente também plota comparando com a mesma duration, e com a nota que nós desenvolvemos internamente. Então, por exemplo, de 0 a 10, essa empresa é nota 7. Ok, das empresas do nosso universo, que a gente analisa, nota 7, durations similares, quanto que elas estão emitindo? E aí a gente faz essa comparação. Então, eventualmente, é muito interessante isso, a gente tem esse olhar do equity, é o mesmo estilo de gestão. A gente não empresta dinheiro para uma empresa que a gente acredita que vai pagar, que é muita qualidade, por quê? Porque o preço está errado. O preço, no caso da dívida, a gente fala em yield, claro, em taxa. É uma taxa muito magra para aquele mesmo rating que a gente considera. Tá, imagina, você olha assim, pô, emprestar Petrobras é uma maravilha, mas está pagando... CDI mais meio. Não, Selic menos meio. Né? Menos meio. Então... Aí você fica em casa, né? A gente fica no caixa. A gente fica no caixa. Mas é muito desafiador isso, Felipe, ficar no caixa, porque, para falar a verdade, quando você toma a decisão de ficar no caixa, na verdade você está rodando negativo, porque você tem uma taxa de administração, você tem custos no fundo. Então a gente tem essa pressão constante do famoso qual é o carrego do fundo pós-taxas. E eu acho que aí tem que entrar uma outra variável que chama disciplina. Disciplina e ter filosofia de investimento e implementar. Né? Você ter a disciplina e a paciência de esperar, porque os preços eles se ajustam no tempo. Volatilidade não existe só para ação, ele também existe para o crédito. Então eu acho que vale muito a pena, em vários meses, vários momentos, você abrir mão de taxa, você abrir mão e ficar no caixa, porque você reduz a volatilidade do fundo, isso melhora a qualidade da carteira no tempo e você compra a preços melhores. E como o processo, você comentou que a volatilidade não existe só para ações. Qual é o processo de compra desses títulos? Vocês geralmente entram na emissão primária, vocês geralmente compram no mercado secundário, vocês ajustam a posição ao longo do tempo. Como é a dinâmica de formação da carteira, dado que quando a gente pensa no mercado de equities, é normal você pensar em todo dia tem lá pregão, eu vou lá, compro e vendo ações, a sua posição é mais ou menos pensada dia a dia na teoria. Na prática não é assim, mas na teoria você por ser um mercado por construção muito líquido, é esperado que você reveja a sua posição. O mercado de crédito, especialmente no Brasil, tem uma dinâmica diferente. Como é a formação dessa carteira? Quando vocês vão buscar esses papéis, de quem vocês compram ali negociando com as outras gestoras? Como é o dia a dia dessa operação de construção do portfólio? A gente tem plataformas onde a gente observa todas as negociações do mercado secundário ao mesmo tempo, compiladas numa plataforma só. Então a gente acompanha diariamente, online, o mercado secundário. Isso é fundamental. E a gente tem sistemas que a gente desenvolveu onde a gente vai alimentando com esses dados dessas plataformas e já sabendo se a gente comprasse naquelas taxas que estão saindo no mercado secundário, quais seriam eventuais perdas com relação à própria marcação da Anbima, né, das carteiras. Então a gente já sabe se aquelas taxas estão adequadas ou não na nossa visão com as perdas que a gente teria na carteira. Mas mais do que isso, a composição como um todo da carteira. A gente observa o mercado secundário e o primário também é muito importante, porque ele dá o tom do mercado. O mercado primário, quando ele está muito, o mercado demandador, falta de papéis, todo mundo querendo alocar, as taxas normalmente saem mais magras e as durations saem mais longas. Do ponto de vista da empresa, é maravilhoso o mercado demandador, porque é o momento, inclusive, delas aproveitarem para se refinanciarem, para melhorar a sua estrutura de capital, o seu perfil de dívida. Então, acho que é até obrigação. Né? Tem casos que a gente observa que as empresas até tomam dívida para pagar dividendo. Estados Unidos está aí para mostrar, você compra de ações, ao longo da última década, o que a gente viu, né, no mercado, porque a taxa de juros era muito baixa, vale a pena. Contanto, claro, que você não fique com a alavancagem extremamente alta, mas vale a pena pensar na estrutura de capital. Mas do nosso ponto de vista, comprador de ativos, a gente não está do lado da empresa, a gente quer comprar ativos e que seja remunerado por isso de uma maneira adequada. A gente olha o mercado primário, participa dos roadshows normalmente e aproveita para comprar no mercado secundário as mais curtas, quando, obviamente, essa empresa passa no nosso comitê. Então a gente gostou da empresa, gostou da emissão, das emissões dessa empresa, a gente está confortável, teve um rating adequado, normalmente a taxa no primário, ela não vai sair adequada na nossa visão. E aí um ponto importante também, Felipe, a gente não opera curva. Geralmente é muito comum gestores comprarem títulos mais longos na esperança de que a curva feche e você tem um ganho de marcação de curva simplesmente. Aqui a gente não está discutindo o risco do crédito, estou dizendo o risco da curva.
E a gente não opera, a gente não compra crédito para ganhar dinheiro na curva. E aí, eu acho importante mencionar que não é que existe certo e errado, existem estilos. Assim como existem gestores de crédito privado e gestores de ações, existe gestor que vai fazer a gestão ativa da qualidade do crédito, que é a avaliação de crédito, e tem o gestor que faz a gestão ativa de duration. De duration, exatamente. A gente não opera curva, porque eu acredito que a partir do momento que eu estiver disposta a ganhar dinheiro num fechamento de curva, eu também tenho que estar disposta a perder dinheiro numa abertura. E a abertura, muitas vezes, ela pega a gente de surpresa. Vi de casos americanos ano passado. Ninguém esperava. Não dá para dizer que alguém previu. Foi imprevisível, inclusive. Mas, pelo menos no dia 12 de janeiro, né, era impossível alguém achar que naquele mês ia acontecer aquele caso. E aquilo pegou o mercado de surpresa. E o que a gente observou no mercado foi um contágio. Empresas que eventualmente não tinham nada a ver com a história, também os spreads abriram para elas. Elas também passaram a ter dificuldade de se financiar nas mesmas taxas pré-evento americanas. Ou seja, a gente tem um contágio. Então, se eu estou disposta a comprar um crédito baseado num fechamento de curva e eventualmente acontece uma guerra, como a gente viu, um caso americano, qualquer fator que não está no meu controle, o que acontece com a curva? Ela abre. E nesse momento eu vou ter, provavelmente, já que eu opero curva, durations mais longas na minha carteira e eu vou ter uma sensibilidade à variação de taxa de juros maior na minha carteira, na minha cota. E nesse momento eu vou ter a barrigada da cota e é o que a gente procura evitar. A minha cabeça eu não quero ganhar sempre, mas eu quero perder muito menos. E como eu tenho essa cabeça de perder menos, controle de risco, eu prefiro abrir mão desse estilo de ganho, eventualmente, e comprar durations mais curtas, mais adequadas ao preço que elas estão sendo emitidas. E aí também uma observação no mercado primário, geralmente quando a empresa está se financiando no primário, existe uma menor demanda no secundário, nas curtas. Então o preço fica melhor, o preço cai, ou seja, a taxa sobe, eu compro até as do secundário mais curtas, preço melhor. Então pra gente assim, casa com o nosso estilo de gestão. Empresa emitiu no primário, duration longa, taxas magras, a gente gosta de olhar o secundário. Aí você tem a própria... você comentou, né? Quando você traz um duration maior para a carteira, inevitavelmente a cota oscila mais. Muita gente fala, olha, não, mas isso aí não tem problema, o que importa é o carrego, etc e tal. Isso não é verdade porque o investidor pode precisar do dinheiro. Liquidez. Exato, é tão simples quanto isso. Fala, olha, você pode ter feito uma estratégia fantástica, igual quem deixa a aposentadoria toda em ações. Aí no dia anterior a que ele precisa pagar as contas, o mercado cai, tem o circuit break, o cara perdeu 30%, ele não tem que pagar a conta. Assim, é uma questão operacional muito prática, muito objetiva. Ter volatilidade importa sim, então você fique atento com isso. E importa a volatilidade, e eu acho muito importante para fundos que gostam de operar dessa maneira, que está tudo certo, é um estilo de gestão, mas que tem uma liquidez casada, então. Tem uma liquidez mais longa, né, do que um fundo D1, D15, até D30. Eu acho que fundos que operam com muita volatilidade deveriam também ter uma liquidez mais alongada. E honestidade com o passivo. Tem que explicar, tem que deixar claro para o passivo, para os cotistas, que é esperado esse movimento. Não adianta você se vender, mas é fundo de crédito privado, fundo de renda fixa, ou ainda que seja multimercado, que investe essencialmente em renda fixa, então é mais tranquilo, mais seguro. Não, seja honesto com o seu cotista, fala, olha, eu tenho uma estratégia de gestão ativa de duration, e isso pode, para isso eu preciso deixar um duration mais longo na média, e isso pode gerar oscilação de cota, mesmo sendo um fundo de renda fixa, mesmo sendo um fundo de crédito privado. Isso é importantíssimo. Voltando lá para o acompanhamento das companhias. Foram lá, compraram no secundário, encontraram bons preços. Como vocês podem ir lá puxar a orelha da companhia ainda assim? Uma coisa, quando você compra no primário, muitas vezes você sentou da mesa para montar a emissão. Vocês compraram no secundário. Como e quando vocês vão lá bater na porta da companhia e falar, olha, agora eu sou aqui credor de vocês, vamos precisar conversar periodicamente para ver como está a saúde da empresa? Todas as empresas. Basicamente, essa resposta é todas as empresas que a gente empresta dinheiro, a gente tem um acompanhamento rigoroso. Claro que, no mínimo, trimestral, até porque as empresas soltam os resultados de uma maneira trimestral. Então, a gente atualiza todos os nossos modelos e aproveita para ouvir os calls e, eventualmente, tira dúvidas com a companhia, porque, nesse momento, também a gente passa para comitê novamente, comitês de atualização.
E aí, eventualmente, surgem dúvidas, sempre surgem dúvidas, até de qual é a nova estratégia da empresa, se vai seguir, se não, novos desafios que eventualmente surgem, sempre surgem, o cenário muda. Então é muito importante esse acompanhamento com a empresa. E também visitas às empresas. A gente gosta bastante de visitar, tá lá próximo mesmo aos gestores das companhias, porque eu acho que você cria vantagens, né? Você estando próximo à empresa. Não vantagens de informação, obviamente, mas vantagens do negócio, de você perceber o negócio. Eu brinco que a gente não pode ser gestor de Excel. Você tem que ser gestor, obviamente, sabendo que a empresa sabe mais do que você sobre a empresa. Essa é a minha. Eu acho que eu sempre parto desse princípio que as pessoas que tocam as empresas sabem mais do que nós do mercado financeiro, mas a gente tem que ter a capacidade de análise. E para isso eu preciso estar muito próximo da empresa para tentar extrair o máximo, estando próximo, né, dos gestores das companhias. Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um ponto que muitas vezes o investidor, especialmente quem está começando no mercado, não vê tanto do crédito privado. Acha que não, investir em crédito privado, você compra o preço de tela do papel. Não, é ir lá acompanhar a companhia. Quase, o processo é muito semelhante a conceder crédito dentro do banco, né? Você ir lá avaliar a companhia, fluxos de crédito. Ou comprar ações, é exatamente o mesmo. Eu acho que na nossa visão, a gente tem essa cabeça de a empresa, a qualidade da empresa tem que ser alta, as empresas que a gente empresta ou as empresas que eu quero me tornar sócia também. Se isso vale para equity, por que não valeria para crédito? E por que preço não? Então eu sempre volto a esse tema. A gente precisa conhecer quem a gente empresta dinheiro. Faço até um comparativo, às vezes brincando. Se você fosse emprestar dinheiro para uma pessoa física, você não ia querer saber a capacidade desse pagador de te pagar o dinheiro de volta? Por que nas empresas não? Né? Você tem que estar muito próximo. O acompanhamento é fundamental. Até porque o cenário muda, às vezes, de um dia para o outro. Mudou o cenário. Como que vai impactar na capacidade de pagamento da empresa? Eventualmente você tem uma oportunidade de venda no secundário, ou até mesmo, às vezes não mudou propriamente dito o cenário para a empresa, mas o mercado mudou. O mercado mudou, a taxa mudou o preço. Você tem que reavaliar. Dentro daquele seu rating, ainda está adequado? Então é muito importante esse acompanhamento. O mercado ficou desproporcionalmente otimista com aquela tese, que antes não estava. Ou vende no secundário. Exato. Você vai fazer... A gente compra e vende no secundário todos os dias, inclusive. Agora, o que a gente tem observado no mercado? Um fechamento de taxas. Os spreads voltaram a ficar em níveis pré-americanas, o que eu chamo a atenção para esse fator. Quando o mercado fecha muitos spreads, ele se torna demandador novamente, eu acho que a gente tem que ligar um alerta de qualidade. É melhor emprestar para empresas de qualidade quando não tem diferenciação de taxa de juros muito alta entre empresas de qualidade e não qualidade, né? Então eu chamo a atenção para isso, né? Então eu vou puxar a sardinha para outra ponta. Então isso significa que daqui a pouco a gente deve ter mais emissões, aí as companhias vêm voltando a ter fontes de financiamento, então. Eu acho que sim, porque esse é o momento. Do ponto de vista das empresas, sim, mas nós gestores, eu acredito que é desafiador. Tá menos desafiador do ponto de vista do ano, com relação ao ano passado. O que a gente observou ano passado, muito resgate na indústria de renda fixa, então torna mais desafiador, né, a vida dos gestores, porque os spreads ainda estavam muito altos, abrindo, por conta de receio dos investidores. Depois do segundo semestre, o que a gente observou? Continuaram a gente ver eventos de companhias, infelizmente, novos eventos surgiram, não foi só Americanas, ano passado a gente teve aí muitos para contar, mas os spreads começaram a fechar novamente. E aí é que eu chamo mais atenção, porque quando os spreads estão largos, a vida do gestor é mais fácil. Por incrível que pareça, muito se fala do ano passado, 2023. Mas para mim, 2022 foi mais desafiador, porque a gente tinha uma taxa de juros menor e os spreads muito amassados, como a gente tem visto agora. Então como que você diferencia? Eu acho que até por isso que tinha muita casa com Americanas e com outras qualidades, porque você não tinha o que comprar. E qualquer spread a mais, você comprava nessa ânsia de alocação e não ter a paciência de deixar em caixa, que a gente comentou no começo aqui do nosso bate-papo. É importante saber ter a paciência para deixar em caixa quando os spreads eles não estão adequados. Você comentou sobre acompanhar os demonstrativos que são lançados. As debentures, geralmente quando a empresa é listada em bolsa, você tem um padrão, um conjunto de métricas de governança um pouco maior, dependendo do segmento de listagem. No crédito privado, você pode eventualmente investir em empresas que são SAs listadas ou não listadas, você pode investir em empresas fechadas. Como é que vocês enxergam isso? Vocês alocam também empresas fechadas? Qual a diferença da dinâmica? Quanto mais vocês teriam que receber para ir para uma fechada? Como vocês enxergam esse tema?
Esse é um tema muito interessante, que ao longo dos anos a gente foi mudando um pouco a nossa cabeça com os aprendizados que a gente teve ao longo, com a experiência no crédito. A gente costumava alocar mais, hoje eu diria que praticamente zero a gente tem alocação na carteira, até porque a gente não tem visto muitas emissões interessantes, então nem está no nosso pipe. Mas no passado a gente fazia esse tipo de alocação. E a pandemia foi um grande aprendizado, acho que para o mercado e para nós também. O que a gente observa, primeiro que a gente estava muito próximo das empresas na época da pandemia, próximos mesmo, não numa base trimestral, numa base semanal, de ter calls com as empresas, eventualmente diário. A gente chegou a ter calls diários com as empresas, dependendo, claro, do nível de conforto que a gente estava. Mas as empresas fechadas, o que a gente observa é que elas têm não todas, não gosto de generalizar, tá? Mas algumas, o que a gente observou é que elas tinham menos comprometimento com o mercado de capitais do que as empresas abertas, porque as empresas abertas, elas estão mais acostumadas com o nosso meio. O mercado tem cota, mercado de capitais, você não pode quebrar covenant, não é assim. Você até quebra, mas você vai precisar de um waiver, você vai eventualmente ter que pagar um fee, para o mercado você vai ter que dar explicação por que você quebrou um covenant. Não é simples. O mercado de capitais, ele cobra, né? Ele te empresta, mas ele cobra. Você tem uma série de obrigações que dão um conforto para nós comprarmos, eventualmente emprestar dinheiro para essas empresas. Nas empresas fechadas, o negócio é diferente. É você diretamente com o diretor financeiro, eventualmente discutindo um eventual não pagamento. Quando a gente chegou a passar por esse tipo de situação, e aí eu acho que vale aqui mencionar que a gente não teve um problema com essa empresa fechada, por exemplo, que a gente tinha emprestado dinheiro na pandemia, porque a gente tinha quórum na emissão. O que é quórum na emissão? Para colocar todo mundo na mesma página, a emissão, vamos supor que ele emitiu 100 milhões, a gente tinha mais do que 10% da emissão. Então a gente tinha voto suficiente para eventualmente barrar uma reestruturação. E foi por causa disso que a gente conseguiu sair ileso, deu tudo certo. No final a companhia fez a lição de casa dela, deu tudo certo. Mas ficou uma lição para a gente. Se a gente não tivesse quórum, muito provavelmente a gente poderia ter se dado mal naquela debenture específica. Com esse aprendizado, o que a gente fez? Olha que interessante, não houve evento, nós refizemos e melhoramos nosso processo. Empresa fechada, red flag. Hoje a gente prefere ficar observando o mercado de fora de empresas fechadas, e justamente porque foi um caso de aprendizado sem ter sofrido. Felizmente. Exatamente. É isso. Muito bem, estamos batendo esse papo aqui com a Lígia Porchat, sócia fundadora da Athena Capital, sobre o mercado de crédito privado, fundos de investimento, como foram os desafios do ano de 2023 e o que nos espera aqui no ano de 2024, sempre cumprindo o compromisso aqui do Você com Dinheiro, de trazer para vocês, investidores profissionais de mercado e telespectadores aqui da BMC News, as melhores cabeças do mercado, as melhores cabeças que fazem você acompanhar o mercado, saber pelas mãos de quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo, você sabe que o intervalo aqui é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, fique por aí, até já! Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais especial aqui da Lígia Porchat, sócia fundadora da Athena Capital, batendo esse papo sobre crédito privado, como está esse mercado, como foi o mercado para 2023, e o que a gente tem de perspectivas para 2024, já um otimismo para as empresas e o desafio para os gestores de fundos aí vai se desenhando nesse mercado. Eu queria aproveitar, a gente tem no segundo bloco, a gente traz aquelas perguntas mais conceituais, eu queria aproveitar e perguntar um pouco para alguém que olha esse mercado tão de perto, sobre papéis incentivados. A gente tem uma discussão, e está tendo até pela própria questão estrutural nas reformas tributárias, repensar tributos e assim por diante, a discussão sobre para onde vai o incentivo dos papéis incentivados é sempre latente, né? Então, só a empresa se beneficia, pega todo o ganho para si, se o investidor consegue capturar esse pedaço. Como vocês veem as posições em papéis estruturados? Agora a gente também tem a perspectiva de um novo papel voltado para infraestruturas. Como vocês enxergam essa posição? Se vocês olham esse mercado também, e quais são os benefícios ou a falta deles para o investidor? A gente está bem otimista com essas novas classes, né? Essa debênture de infraestrutura que está aí, que vai surgir, papéis incentivados. Eu acho que quanto mais tipos de instrumentos diferentes tiver, melhor.
para os investidores, para as empresas, para o próprio mercado de desenvolvimento de dívida. Então, a gente enxerga com bons olhos. Eu acho que fundos imobiliários, de CRIs, fundos de debêntures incentivadas, LCIs, LCA, todos, a gente acredita que tem oportunidade, ainda mais com essa discussão recente da reforma, da taxação dos fundos. Então, eu acho que é um mercado que, inclusive, tem alta demanda na nossa visão para frente, ainda. É um mercado que vem crescendo nos últimos anos e a gente enxerga que ainda tem muito espaço para crescimento. A gente pode esperar o lançamento do fundo de CRI da Athena aí? Certamente, né? A gente... Aqui não é nem que a gente faz lançamento, a gente implanta o lançamento das gestoras. Não, com relação à parte estratégica, eu acho que faz todo sentido. Fundos de CRIs, debêntures incentivadas, e esse é um caminho que a gente enxerga com bons olhos. E uma novidade ainda, além de crédito, que agora os FDICs estão buscando ser acessíveis, né, pelos investidores, pessoa física também, antes restritos a qualificados. A CVM liberou, mas ainda tem um pedaço de amadurecimento de mercado. Como vocês enxergam os FDICs? Lá na Athena vocês fazem alocações de FDICs, e como é o processo de avaliação desses fundos? Porque eles são direitos creditórios, mas diferentemente de comprar uma debênture, em que a debênture é de uma empresa, então você vai sentar lá com o CFO da companhia e discutir com ela a capacidade de pagamento, FDIC é o bolsão. Né? Como é que esse relacionamento, vocês olham FDICs também? E se sim, como é o método de avaliação aí, dadas as diferenças para o crédito privado tradicional? Sim, nós olhamos FDICs há muitos anos e a gente gosta muito, inclusive, dessa classe de ativos. E aí, respondendo a sua primeira pergunta, do ponto de vista do investidor. O investidor que não vai precisar mais ser qualificado para investir, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que você ampliar produtos para todo mundo é melhor. Mas aí temos que chamar a atenção que quando você também amplia a base de investidores, é preciso ter cuidado, porque os investidores não necessariamente vão entender os riscos que eles estão correndo. E claro, não só em FDICs, em debêntures, crédito privado, ações, existem riscos atrelados aos instrumentos e às empresas. Então é preciso entender primeiro esse risco antes de fazer qualquer investimento. Essa é uma premissa básica, mas que parece básica, mas eu acredito que a gente vai ouvir ainda muito falar por aí ao a gente ampliar a classe de investidores, apesar de ser super a favor. Eu acho que o mercado tem que ser acessível a todos mesmo, né? Indo agora para o nosso processo de análise. Gostamos muito de FDICs. O que a gente procura? A gente procura primeiro bons parceiros, bons originadores, estruturadores de FDICs, porque diferentemente de uma debênture, a estrutura do FDIC importa muito, se ela é uma estrutura robusta, que tem mecanismos robustos de proteção para os investidores dos FDICs. Então isso é uma parte bem importante. Outra parte importante que a gente considera demais é se há alinhamento de interesses entre o originador do direito creditório e os detentores das cotas seniors. Então a gente costuma primordialmente investir na cota senior, jamais na subordinada, por uma questão de mandato do fundo, nada contra, acho que tem super oportunidade em subordinada, mas no nosso mandato não cabe. Então a gente procura ficar sempre na senior, de uma maneira geral. Mas a gente busca esse alinhamento de interesses, onde o originador está na cota júnior, correndo o risco do negócio. Então, claro, a gente costuma fazer essa análise do originador também. Então, esse é um cenário base para nós, tem que ter alinhamento de interesses. O originador na júnior e a gente na sênior. Além disso, a gente costuma investir em FDICs que as safras anteriores, ela já tem histórico de safras anteriores, né? O FDIC já não começou na data zero e a gente vai lá e é o investidor inicial. E aí, é bom e é ruim ter esse tipo de postura. Ruim, porque geralmente os FDICs que estão começando, eles saem com taxas melhores. Por ser um FDIC novo, que não tem histórico, e às vezes o FDIC, apesar de ser novo, ele é muito bom, a história é muito boa, os originadores, a empresa é muito boa, a fintech originadora também, os parceiros, a história é muito boa, mas porém não tem histórico. O fato de não ter safras anteriores, para que a gente possa analisar perdas passadas, perdas máximas, se a precificação foi correta do FDIC, para nós é muito importante o histórico. Então a gente prefere abrir mão dessas taxas maiores, que eventualmente ocorrem nos FDICs novos, vamos dizer assim, e a gente abre mão para ter um histórico. Então a gente prefere deixa rodar 1 ano, 2, e aí a gente entra em safras mais novas. Geralmente que vem com taxas menores, mas para nós, de novo, aí eu volto na questão da filosofia de investimento da Athena.
Para nós é muito mais importante a gente estar conforto com o risco dos ativos do que com os retornos que a gente vai ganhar deles. Então a gente tem que estar confortável com a qualidade do crédito, seja qualquer instrumento, via FDIC, via debênture, com a empresa, né, que está por trás, ou as empresas, no caso dos FDICs, que estão por trás, e aí o retorno ele vira sempre secundário para nós, né? O risco é sempre o nosso foco, o controle do risco. Aquele negócio, né, como você já tinha dito no primeiro bloco, ganhar tem um peso, mas mais importante que isso é perder pouco. Perder poucas vezes em pouco volume para justamente E eu também costumo falar, perder pequeno. Perdas acontecem, né? Fazer gestão, eu sempre gosto de reforçar. O que é fazer gestão, né? É errar e acertar todos os dias, na verdade. A gente erra e acerta o tempo todo, mas tem que tentar errar pequeno. Né? Acertar mais do que errar, né? De uma maneira como um todo, dentro do portfólio. E quando a gente olha para investidor, a Athena surgiu como uma casa que tinha um conjunto de investidores, era difícil. O pessoal que está assistindo a gente, era difícil investir na Athena. Você tem um dos objetivos de vida, né? Seu primeiro milhão, e um dia eu vou poder comprar fundo da Athena, né? Hoje em dia não é mais assim, depois você vai explicar para a gente aí, entrar nas plataformas e tudo, mas quando eu olho o mercado de crédito privado, sempre me vem essa pergunta de para quem é crédito privado? Né? O investidor, quem está começando, deveria ter um pedaço da carteira em crédito privado? Ou é um ativo para quando você já está mais maduro? E, já emendando a pergunta, quem está buscando investir em crédito privado, o que deveria olhar no gestor? Então, o investidor que está aqui assistindo a gente e está procurando um fundo de crédito privado para investir, quais sinais ele deveria procurar naquele fundo antes de alocar seu patrimônio? Eu acho sempre importante olhar o histórico. É claro que tem a famosa frase que resultados passados não é garantia de futuro, mas é uma parte importante, eu acho que, de análise de dados. Né? Quanto mais histórico, melhor. Então é importante olhar o histórico, a primeira coisa. Segundo ponto, filosofia de investimento. E mais do que filosofia, primeiro eu acho que a filosofia de investimento tem que agradar o investidor. Porque filosofia de investimento, ela diverge entre os gestores. E de novo, ninguém está certo, ninguém está errado. As filosofias são diferentes, são características de gestão diferentes. E o investidor tem que analisar qual é a filosofia que eu me identifico. Ou qual parcela da minha carteira que eu gostaria de ter naquela filosofia e qual parcela em outra. Porque, eventualmente, um investidor pode querer ter mais risco, pegar cenários mais voláteis, querer tirar proveito disso. Agora, qual o percentual da carteira dele que ele deveria ter nisso? Isso é uma pergunta que o investidor tem que responder. E por isso que eu acho muito importante, associado ao investidor, os assessores. Eles são fundamentais para auxiliar um investidor que não é profissional na escolha seja de gestores, de ativos. Eu acho que é fundamental você ter um investidor, um assessor, uma pessoa profissional ajudando nessa decisão. Né, e aí você também me perguntou sobre crédito privado. O investidor deveria ter na carteira crédito privado? A resposta é sim, mas é muito importante fazer isso, na minha visão, e todo mundo tem liberdade para discordar, eu acho que isso deveria ser feito através de profissionais. Porque você que trabalha com outra coisa, médicos, tem outra profissão, enfim, qualquer profissão, não importa. Você investir, fazer o que a gente chama de stock picking, no caso das ações, ou de debt picking, vamos dizer assim, pegar as dívidas, os créditos e escolher e começar a emprestar para as empresas na pessoa física, eu acho muito mais arriscado. Porque, vamos combinar, né? A gente passa horas do nosso dia, temos uma equipe, temos dados, temos treinamento para isso, estudos para isso. Então a gente se dedica a fazer esse tipo de análise e rebalanceamento das carteiras, acompanhamento, que é tão importante quanto comprar um ativo. Mais do que comprar um ativo é monitorar esse ativo. De novo, né? Quando a gente dorme e não vendeu a posição, a gente comprou ela de novo. Todo dia você está comprando, na verdade, todas as posições não vendidas. E isso requer profissionais que estão ali dedicados 100% do seu tempo fazendo isso. E aí eu trago, na pessoa física, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Claro, cada um tem a liberdade para investir o seu dinheiro como quiser, mas se eu pudesse dar um conselho, eu acho que a maior parte da sua carteira deveria ser feita através de, primeiro, diversificação, seja de classes de ativos, mesmo dentro das classes de gestores, e através de profissionais. A gente vê essa dinâmica, né, de quando o investidor, a gente estava tendo a conversa sempre surge, de como o investidor tem aquele viés da
autoconfiança, né? Falar, eu vou conseguir escolher os ativos certos. Puxa vida, olha o trabalho que é para... Tem um dado que é super interessante, que anualmente cerca de 80% dos fundos de ações livres aqui no Brasil não batem o Ibovespa, né? Então, se um gestor de fundos com sua equipe historicamente não bate o índice de referência do mercado, que dirá você sozinho em casa selecionando os papéis. Estou dizendo que não é possível. É possível, mas a gente tem que considerar que mesmo quando acerta, poderia ter errado. Então, ter o método e entender o método é fundamental, é crítico, né? E para crédito privado tem conta a se fazer, não tem jeito. Não, e crédito privado tem ainda um agravante, eu diria. Eu não digo que ele é binário, ou paga ou não paga. Muita gente acha que crédito é binário. Eu não diria binário, eu diria assimétrico. A gente tem um risco de perda muito alto e muitas vezes para uma alta de renda fixa. Porque se tudo der certo, você recebe a renda fixa. Se tudo der errado, aí vira equity, que você pode perder... Renegociação de dívidas, vai ter que aceitar a perda de 30%, 40% do principal. Exatamente, então o risco é muito assimétrico no crédito. Por isso que você tem que estar extremamente confortável ao emprestar dinheiro para uma empresa, que aquela dívida, primeiro que você vai receber de volta o dinheiro e depois se o preço está correto da dívida, como no equity. Então só que no equity você tem um upside muito mais alto do que no crédito, você tem todo o upside, é infinito. Se uma empresa, ela continuamente fizer direito, vamos dizer assim, ela tiver uma boa gestão, produto competitivo, retornos atraentes, ROICs atraentes, essa empresa teoricamente no tempo deveria aumentar o seu valor de mercado. E você tem esse upside inerente àquela classe de ativos que é o equity. No crédito não é assim. Se tudo der certo, você recebe CDI mais alguma coisa. Então você está limitado, você tem um cap, você tem um teto no seu recebimento. Porém, se tudo der errado, a sua perda ela pode ir para zero, no limite. Você pode perder tudo. Então é importante ter conhecimento de que classe dos riscos inerentes a cada classe de ativos. Então é por isso que estudar é importante. Delegar profissionais mais ainda. Essa onda de RJs do ano passado, né? Essa, digamos assim, o conjunto de eventos, deixa eu usar esse termo, do ano passado, deu uma alertada assim no mercado de que, olha, você pode não perder tudo, pode não ser o default completo, mas pode ser chamado para renegociar a dívida, fique esperto. Exatamente, eu acho que foi um aprendizado para muita gente. Até para os investidores que pensam... Hoje eu acho que o mercado está amadurecendo, mas muita gente, é muito comum falar renda fixa, perde dinheiro na renda fixa. Eu pensava que era fixo, né? E não entende a dinâmica da renda fixa. E quando a gente traz para o mercado americano, é interessante que lá a volatilidade existe muito na renda fixa, né? Diferentemente no Brasil. Aqui, o mercado da renda fixa, o investidor ele quer vol zero. Ele não quer volatilidade na renda fixa, ele quer aquele dinheirinho pingando crescente sempre. Nos Estados Unidos, acho que o mercado é muito mais maduro, e o mercado de bonds, né, que é a renda fixa americana, tem muita volatilidade atrelada, então é um mercado mais maduro. Eu acho que o investidor entende mais essa dinâmica, né? Aqui, eu acho que são importantes esses eventos. Vamos trazer para 2020 essa discussão. A discussão de 2020, você mencionou no primeiro bloco a questão de liquidez. Liquidez foi, assim, o maior aprendizado, acho, da pandemia para o crédito foi a liquidez. O que aconteceu na pandemia com os gestores? O mercado começou a pedir resgate do dinheiro. Por quê? Porque estava preocupado. Era uma questão sanitária gravíssima e os fundos despencando. É claro que eu quero o meu dinheiro nesse momento na poupança. Faz todo sentido, né? Ou no mercado. Você quer sacar o dinheiro ou debaixo do colchão. Estocar em papel. Lembra que tinha essa? Estocar em papel higiênico. Vai no mercado e compra tudo que tiver. Exatamente. Então, dá para entender o investidor que pede o resgate nos momentos de pânico. Ok. E os gestores estavam preparados para esses resgates? Não estavam preparados, né? O que a gente chama de descasamento de ativos e passivos. O passivo a gente costuma chamar de o cliente é o passivo. E o ativo é onde a gente compra o dinheiro do cliente. Então, o ativo estava comprado no longo prazo. E o ativo era liquidez diária, o fundo. Ou liquidez 15 dias. Até 30 dias. O que a gente viu de resgates... E aí, o que acontece quando você tem resgates solicitados? Você tem que vender os ativos. E no mercado de baixa, você vende na baixa e aí as cotas caíram. E o que a gente viu, o mercado de renda fixa despencando. Aquela sangria março, abril, maio que a gente viu. Todo mundo sabe. E nós da Athena, importante mencionar, a gente conseguiu obter resultados 100% acima do CDI, acima de 100% do CDI, ainda naquele ano. De novo, qual que é o segredo? O segredo é estar sempre com foco no risco.
Os preços, eles dão sinais. Quando os spreads eles se fecham, é mais interessante você ter caixa nas carteiras. E a gente tinha muito caixa pré-pandemia. Eu cheguei a 50% de caixa nos fundos de crédito com liquidez diária. Aliás, o fundo nosso com liquidez 30 dias, a gente chegou a 40% em caixa. Então, eu estava extremamente conservadora naquela época. E aí, quando veio a pandemia, a gente acabou sofrendo menos, porque a cota cai menos, e eu acho que também cria um efeito positivo. Se o fundo cai menos, o cliente pede menos resgate. Ele vai primeiro... Fica menos desesperado. Menos desesperado. Ele vai pedir resgate do que está caindo mais. Então, isso gira a nosso favor. Mas eu acho que foi um aprendizado para a indústria de crédito, até para os gestores. Opa, vamos casar aí o ativo com o passivo, a gente não pode descasar. Então, se você tem ativo que é passivo que pode pedir resgate, você também tem que ter ativo, muito caixa na carteira, enfim. E a própria Anbima, a própria regulação, ela melhorou pós-pandemia, e o que é normal, né? Eu acho que o mercado tem que melhorar mesmo, né? Uma crise vem para, esquecendo a parte ruim que ela traz, ela tem que trazer melhorias associadas. E eu acho que o mercado melhorou depois da pandemia. E ano passado foi um outro aprendizado. Não dê crédito baseado simplesmente em controlador, que era algo que para nós já era uma regra. Né? Mas muito no mercado não era. Não. Controlador era lastro. Era lastro. Qualquer coisa, se der qualquer problema, eles têm dinheiro. É que não é uma questão de ter. Hoje está muito claro, né, que não é uma questão de ter, eu não preciso, acho que nem explicar. É tão mais complexo o crédito, né, você emprestar dinheiro para uma empresa. É isso que eu não estou nem falando de fraude, porque no caso de Americanas foi fraude. Mas, eventualmente, poderia não ser fraude. Esquece Americanas, vamos pensar em outra, que tem um controlador bom, mas que os números do balanço não estão bons. Vale a pena emprestar para essa empresa? Eu acho que fica essa reflexão. A gente não empresta para empresas que a garantia, vamos dizer assim, é o controlador. Muitas vezes, mas tem aval na física do controlador. A gente desconsidera isso nas nossas análises, porque a gente nunca sabe. Eu vou executar garantia? Eu não quero comprar um crédito, que eu vou ter o trabalho de executar uma garantia. Até eu executar a garantia, até a história se desenrolar, minha cota já caiu. Então eu prefiro ficar fora dessa história. Né? A gente, de novo, qualidade, o crédito, o fluxo de caixa da companhia é importante essa análise, ele tem que se pagar, a empresa tem que ter produto bom, tem que ser geradora de caixa, e se ela não é geradora de caixa, por algum ciclo, eu estou numa fase de investimento, tem que entender, está numa fase de investimento que vai trazer valor para o acionista, entendi, estou de acordo. Você pega o caso de Suzano. Suzano está numa fase de investimento pesado, mas alguém aqui vai dizer que não vai dar certo? Não, é natural. E outra, fora que eles já têm tanta geração de caixa dos projetos anteriores, que a própria geração financia os projetos novos. Então, é esse tipo de empresa que é bom. É claro que se você só emprestar dinheiro para uma Suzano, você não vai receber retorno. Né? Só para Bradesco, você não vai receber retorno, porque a empresa é tão menos alavancada ou tão conservadora que também as taxas são conservadoras da mesma magnitude. Então você tem que ter um mix na carteira. Você comentou da oscilação dos preços do bonde americano. Aqui a gente tem nosso grande referencial de renda fixa é a renda fixa de curtíssimo prazo, que é o DI. Então a gente está acostumado a ver evolução de preço de renda fixa que não oscila. Né? No entanto, para a companhia, tomar crédito a DI muitas vezes é um problema, porque você fica sem previsibilidade da política monetária do futuro. Então você compra, quem tomou crédito lá atrás, quando o Selic estava a 2, tomou crédito longo a 200% de CDI, achando que estava uma maravilha, 4% ao ano. Aí chega lá na frente, por questões que muitas vezes não eram previsíveis mesmo, às vezes o governo precisa forçar um pouco mais a mão na política monetária por questões estruturais, aqueles 200% de CDI viraram 30% ao ano. Né? Como vocês olham isso no crédito? Vocês costumam comprar IPCA+, e fazem swap, geralmente já vão em títulos DI. Como é que vocês fazem isso para atender a demanda do acionista, mas também passar um crédito saudável para a companhia? 2 pontos nessa sua pergunta. Primeiro ponto, muito interessante a pergunta, eu acho que ela é bem pertinente. Quando a gente olha do ponto de vista da companhia, a gente também analisa como que a companhia se financia. Só dívida pós? Só pré? IPCA? Que tipo de instrumentos? Então, para nós também é importante saber, do ponto de vista da companhia, se ela está diversificada com relação às taxas de juros, às condições de mercado. Primeiro ponto. E aí, trazendo para nós, como é que a gente compõe a nossa carteira? A gente gosta de CDI+. Primordialmente é o que a gente mais gosta. Uma taxa mais um spread. Eu diria que mais de 90% da nossa carteira é dessa maneira. A gente, IPCA, principalmente nesses patamares, a gente não tem.
O que a gente costuma comprar IPCA mesmo é NTNB, que aí é título público, quando faz sentido, a gente acha que o juro real faz sentido, a gente coloca também para dentro das carteiras, numa duration curta. De novo, a gente não opera curva, então a gente prefere tirar a volatilidade da carteira e operar num horizonte de tempo mais previsível, né, com menos premissas de previsões. A gente prefere tirar essas previsões da nossa base, colocar NTs e NBs curtas quando o juro real está muito alto. Aí a gente compõe a carteira dessa maneira. Mas falando do crédito privado, geralmente CDI+. Falando em crédito privado, duration, você comentou de comprar juro real longo, e tem um assunto que agora está quente também, que é o uso de instrumentos mais diversos para a Previdência. Antigamente, Previdência comprava... Primeiro que Previdência não sabia o que você comprava. Você ia lá no banco, o banco te pagava INPC mais 6%, em compra de renda, né, compulsoriamente, você nem escolhia se sacava ou era renda. Benefício definido? Benefício definido, e acabou. Hoje em dia não é mais assim. Previdência cada vez mais visto como um produto financeiro, a diferença é só o veículo. Via PG, via VG, você consegue uma regra de tributação eventualmente mais favorável, né? Agora, pensando nessa abertura do segmento de Previdência, vou fazer a mesma pergunta em outro contexto. Faz sentido carregar crédito privado para sua reserva de Previdência também? Todo sentido. E aí, trazendo um pouco o histórico da Previdência, acho que o outro fator muito importante de mudança foi a portabilidade. Isso lá atrás. O fato de você conseguir portar os seus investimentos dentro da Previdência, eu acho que ampliar a base de investidores. Porque lá no passado, você tinha um fundo de Previdência e você não podia nunca mais resgatar, senão você ia perder em relação ao imposto. Quando agora a gente pode portar, eu não gostei eventualmente desse investimento. Eu acho que isso ampliou a base de investidores, ficou melhor para o investidor. Esse é o primeiro ponto. E depois também, eu acho que o amadurecimento do mercado, né? Esses fundos inicialmente de Previdência eram taxas de administração 3%, 4%. Não sei se você lembra. Não lembro. Retornos péssimos com taxas altíssimas. Acho que hoje o mercado está bem mais maduro nesse aspecto. Ainda tem um resquício, mas eles vêm diminuindo. Acho que os fundos previdenciários que vêm surgindo no mercado, acho que vêm vindo bem competitivos. E faz todo sentido. A gente tem fundo previdenciário também de crédito privado, renda fixa, crédito privado. E aí lá atrás, quando a gente pensou em montar um fundo previdenciário, antes, né, na hora que a gente estava desenhando o produto, a primeira coisa que eu pensei ele tem que ser de renda fixa, porque casa com o brasileiro. O brasileiro, tradicionalmente, é o país da renda fixa, e é verdade, ainda é. Por mais que a classe equities, eu acho que sempre tem espaço, quando a gente vai analisar o portfólio dos investidores brasileiros, claro que a renda fixa é o dominante. E aí, por que não a gente abrir também um fundo de crédito privado, que está dentro da nossa especialidade? E fez todo sentido. A regra da Previdência, ele tem umas particularidades, ele é mais conservador, eu acho que também faz sentido, mas a gente também passou a atuar com esse tipo de instrumento, e eu acho que ele veio aí, e a demanda, inclusive, agora, em 2024 para frente, vai aumentar na nossa visão para fundos previdenciários, principalmente no contexto do imposto, né, que a gente viu fundos fechados, que antigamente não eram taxados, imposto agora exclusivos vão ser, mas os de previdência continuam sem come-cotas. Sem come-cotas, por enquanto. É assim que esperamos que continue assim. E tem mais uma mudança que está para vir, né, que está em discussão, que é a escolha da taxa do imposto, do estilo do imposto, se é regressivo ou progressivo. Você vai poder decidir depois. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é uma melhora, essa é uma melhora significativa. Tão significativa quanto a portabilidade lá atrás. A possibilidade de portar, você poder escolher o regime de tributação no resgate. Então você pega ITCMD, né, não passar por inventário, ter o benefício fiscal, não pagar come-cotas no meio do caminho, os impostos, né, sobre os rendimentos no meio do caminho. Eu acho que é um produto que é obrigatório, eu diria, para compor uma carteira, né, os investimentos. Maravilha, Lígia. A gente está caminhando aqui para o final. Foi um bate-papo assim incrível. Fico muito feliz de receber você. Fico muito feliz que você tenha também confiado na gente lá no comecinho, ter participado conosco e foi um grande prazer conhecer vocês. O pessoal não sabe dos bastidores, mas a gente acabou construindo uma relação maravilhosa depois disso, e eu fico muito agradecido por essa oportunidade.
E eu queria, naturalmente, deixar aí o espaço para você. Agora que pessoas normais já podem investir na Athena, compartilha aí em quais plataformas vocês estão, como encontrar vocês nas redes sociais. Quem quiser ir lá alocar no fundo de previdência de vocês, como pode encontrar, fica, por favor, à vontade. Bacana. O Felipe comenta que antigamente era mais difícil porque a nossa base de investidores era qualificada, o que a gente chama de investidor qualificado. E a gente abre para público geral de alguns anos para cá. E o investimento mínimo hoje é R$1.000 na Athena. Então, são os fundos totalmente acessíveis para o mercado. E para vocês conseguirem investir na Athena, simplesmente através das plataformas. Hoje a gente está nas principais plataformas, Ion, do Itaú, Personalité, XP, BTG, da Ecoval, Ora, enfim. Depois, desculpe se eu esqueci de alguma, mas a gente está em todas as plataformas. E sigam a gente também nas redes sociais, Athena Capital, Athena sem H. Eu costumo divulgar mensalmente vídeos onde eu comento um pouco de cenário de mercado, de crédito, das taxas, dos resultados dos fundos. E claro, você também pode entrar sempre em contato com a gente, que para nós é um prazer falar das empresas, de mercado, falar com os clientes. Então a gente está disponível e sempre aberto. E eu que agradeço o convite mais uma vez. Para nós é sempre um prazer enorme estar aqui podendo conversar do que a gente mais gosta, né? Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez, Lígia. Muito obrigado à Athena Capital por ceder aqui a participação da Lígia para a gente. E muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, trazendo para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer para esse bate-papo. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a próxima.